Você tem dúvidas sobre o que são agentes de IA e como eles funcionam? Então fica tranquilo que esse vídeo aqui é um guia definitivo sobre agentes de IA. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo sobre eles, sobre como eles funcionam, quais são as bases, os fundamentos dos agentes de IA, como eles operam no dia a dia, e vou te mostrar também como que você pode aprender a criar o seu primeiro agente de IA. Bom, primeiro de tudo, deixa o seu like aqui nesse vídeo para me ajudar e também se inscreve para não perder mais conteúdos como esse. A gente está trazendo muito conteúdo bom aqui pro canal, 3 vídeos por semana sobre IA, sobre agentes de IA, automações, end-to-end, então eu tenho certeza que você não vai querer perder isso. E se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Lucas, eu sou estrategista de IA, eu trabalho construindo e desenvolvendo estratégias de IA para outras empresas e já trabalhei com grandes nomes do mercado digital, como Bettina Rudolph, Henri Hermelin e Ícaro de Carvalho. Então, sem mais enrolação, vamos começar o nosso vídeo aqui. Bom, vamos lá. Qual que é a definição de agentes de IA, tá bom? A principal definição é que eles são sistemas autônomos que conseguem analisar contextos, tomar decisões e agir. Ou seja, ele consegue receber informações, analisar elas como se fosse um humano, então entender o contexto daquelas informações, entender o que elas querem dizer, depois tomar decisões, decidir o que deve ser feito e também fazer o que deve ser feito, ou seja, tomar ações. E essas ações podem ser enviar e-mails, enviar mensagens, salvar informações em CRMs, fazer agendamentos, enfim, uma variedade de ações que ele pode fazer se conectando com outras ferramentas, tá? Então ele consegue fazer infinitas coisas, dependendo somente de aquela plataforma, aquela ferramenta ter possibilidade de integração e também a sua criatividade, ok? Agora eu vou te trazer aqui para um quadro branco para te mostrar um pouco melhor o que são agentes de IA, mostrar as bases, os fundamentos deles e como que eles funcionam. Mas de modo geral, eles são isso, tá? São inteligências artificiais que funcionam de modo autônomo, ou seja, sem necessariamente precisar ter uma pessoa mandando mensagem ali para interagir com ela. Ele consegue agir de acordo com a necessidade do mundo real mesmo, tá? Então realmente agindo de forma autônoma, ok? Bom, então vem aqui agora para o quadro branco para a gente trabalhar um pouquinho. Primeiro de tudo, todo agente de IA vai ter um modelo de IA. O que são os modelos? Por exemplo, sabe o ChatGPT? Então, existe o ChatGPT e existe o GPT. O ChatGPT é aquela plataforma da OpenAI. É o SaaS, é o software que eles te vendem ali para você interagir com o GPT. Tá? O GPT é um modelo de inteligência artificial. É um modelo que ele recebe um texto e gera um outro texto. Tá? Um modelo de IA generativa. Então a gente tem o ChatGPT, que é aquela plataforma, e tem o GPT, que é um modelo de inteligência artificial. Assim como a gente tem o Claude, tem o Gemini, tem o DeepSeek, tem o Grok, tem o Llama. Enfim, existe uma variedade imensa de modelos de IA. Tá? Esses são os modelos. São a base daquelas plataformas ali que você mexe. Então, quando você acessa aquela plataforma do Google, ali você interage com o Gemini, lá no fundo está rodando o Gemini, que é o modelo de inteligência artificial do Google, tá bom? Então, os modelos são basicamente isso. São modelos que conseguem receber textos, tá? E gerar outros textos. Pode ser também imagem, receber um texto, transformar em imagem, receber um texto, transformar em áudio, mas aqui a gente vai focar em receber um texto e transformar em outro texto, tá? Ou seja, gerar uma resposta com base naquele texto. Dentro disso, a gente tem algumas opções aqui dentro, tá? A gente tem tanto os LLMs, ou seja, os Large Language Models, que vou até rabiscar aqui, ó, o L, tá? A gente tem aqui depois outro L e depois o M, tá? Eu poderia ter feito em verde que faria mais destacado, né? Mas é basicamente isso daqui, ó. LLM é Large, então primeiro L, Language, outro L, Model, ou seja, grande modelo de linguagem. Esses modelos são aqueles que geram textos, tá bom? Então a gente tem os Large Language Models, que são modelos grandes, robustos, que aqui eu coloquei como representação uma RAM 2500, ou seja, forte, robusta, consome mais combustível, então ela consome ali mais recursos computacionais e também tem um custo maior para que você possa utilizar ela, mas ela encara qualquer terreno, ou seja, qualquer tarefa complexa, contextos longos, criatividades, raciocínio, tudo isso ela consegue interagir e encarar, tá bom? Ela consegue resolver isso aqui com muita qualidade. Em seguida, a gente tem os Small Language Models, ou seja, os SLMs, tá bom? Aqui a gente tem SLM, ou seja, da mesma forma que a gente tem os LLMs. Aqui a gente tem o Small Language Model. E aqui eu coloquei o Toyota Yaris elétrico como referência. Ele é um modelo compacto, prático, econômico, mas que não tem tanta força bruta de uma caminhonete. Ele é ágil, leve e faz o essencial com eficiência. Mas tarefas complexas, pesadas, encarar aquele terreno bruto, de terra, de areia, de lama, ele não vai conseguir fazer, tá bom? Ou seja, ele é um modelo eficiente, um modelo prático para o dia a dia, muito bom para algumas tarefas, mas para outras a gente precisa dos Large Language Models. Por que eu estou falando isso daqui? Porque isso daqui é muito importante e pouca gente fala sobre isso. Porque nem sempre você precisa utilizar um Large Language Model, que é o caso do GPT, do Gemini ou algo do tipo.
Primeiro, porque eles têm um custo maior, tá bom? E segundo, porque eles também demoram um pouco mais para gerar uma resposta, porque eles são modelos maiores, então eles são mais pesados para rodarem, tá? Enquanto o Small Language Models, normalmente você tem um custo menor, em alguns casos até gratuito, ok? E também você consegue utilizar ele ali de forma mais rápida e mais eficiente. Eles geram respostas mais rápidas porque eles são menores, ok? Então, por que isso daqui é importante? Porque todo agente de IA vai possuir um modelo e dependendo da sua tarefa, do que você precisa, você vai decidir qual modelo que você vai utilizar. Então vamos supor aqui, um modelo que analisa um e-mail e de acordo com ele, define o que deve ser feito. Se deve ser movido para o spam, se deve gerar uma resposta, enfim, ele pega o e-mail, entende o que aquele e-mail quer dizer e ali depois ele toma alguma ação em relação àquele e-mail. Seja avisar no WhatsApp, seja o que for, ok? Nesse caso, a gente não precisa de um modelo tão parrudo, tão robusto, quanto um Large Language Model, como um modelo, por exemplo, GPT ou Gemini. Às vezes um Llama, que é um modelo pequeno da Meta, ele já resolveria isso daqui. Geraria uma resposta ok, um resultado muito agradável, com um custo menor e mais eficiência, tá bom? Então, primeiro de tudo, entenda que a base de todo agente de IA serão os modelos, seja um LLM, ou seja, um modelo parrudo, robusto, grande, ou um SLM, um modelo pequeno de linguagem, ok? Então, vamos lá. Próximo passo aqui. Todos esses modelos, pessoal, agora quando a gente transforma eles em agentes de IA, a gente tem uma nova característica, tá bom? Que é a característica de React. Por padrão, a gente tinha isso daqui, ó. Você enviava uma mensagem, tá? E o modelo te retornava uma resposta. Simplesmente isso. Ele entendia ali a sua mensagem e te retornava uma resposta. Agora, quando a gente tem um agente de IA, a gente tem esse outro parâmetro aqui, esse outro padrão de comportamento, que é você envia uma mensagem, esse modelo ele vai raciocinar, ou seja, vai pegar esse contexto, vai entender a sua mensagem, vai entender as memórias que ele tem ali, entender quais ferramentas ele tem acesso e vai pensar, beleza, ele mandou essa mensagem aqui, que significa isso, o que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que executar alguma ferramenta? Então vamos supor aqui, um caso de um agente de IA no WhatsApp. Eu preciso fazer um agendamento? Eu preciso fazer um cancelamento? Eu preciso, por exemplo, buscar horários disponíveis? O seu modelo vai interpretar isso e, se precisar, ele chama as ferramentas. Se não precisar, ele já te retorna a resposta, ok? Então, basicamente, esse daqui é o padrão de comportamento dos agentes de IA. Eles raciocinam e tomam ações, ou seja, react, tá bom? Isso aqui é uma palavra, digamos que abreviada do inglês, onde a gente tinha reasoning and act, eles transformaram em act, ou seja, raciocínio e ação. Ou seja, o que a gente entendeu aqui agora? Que antes a gente tinha esses modelos aqui, então, por exemplo, você tinha uma RAM, você tinha um Yaris, mas eles dependiam de um motorista ali controlando eles. Ou seja, precisaria ter alguém ali interagindo com eles, sabe? Ou senão ele só cumpre o objetivo dele e é isso. Agora, quando a gente transforma eles em agentes de IA, é como se a gente tivesse carros autônomos, que eles conseguem, por exemplo, entender para onde que eles têm que ir e simplesmente guiar o carro. Então, fazer curvas, seguir reto, acelerar, frear e tudo mais, de acordo com cada situação e contexto, tá bom? Então, agora a gente transformou esses dois carros aqui, que são completamente diferentes, tá? Em carros autônomos, ou seja, que conseguem ir até o caminho final, ir até o destino final de forma totalmente autônoma, tá? Então, é isso que é agora os agentes de IA. Então, antes, você tinha somente esses carros aqui simples, que você precisava dirigir, e agora você tem os agentes de IA. Carros que você consegue falar para eles qual que é o destino final, para onde que eles têm que ir, e eles simplesmente vão ir até o destino final, tá bom? Então agora, pessoal, aqui a gente deu a base deles, então como que eles funcionam, o que são os modelos que vão guiar esses agentes de IA, e agora eu quero mostrar para vocês como que é a estrutura de um agente de IA, tá bom? Então como que acontece aqui por debaixo dos panos. E nesse caso, eu trouxe esse exemplo do N8N, tá bom? Esse diagrama visual, porque ele vai ficar muito fácil de você entender como que eles operam, então como que é a estrutura e tudo mais. Mas isso daqui vai ser aplicado para qualquer coisa, desde programação, o que for, tá bom? Lógico que o N8N abstrai um pouco, mas no geral, essa é a estrutura de um agente de IA. Então, primeiro de tudo, a gente sempre vai ter um input, ou seja, a gente vai ter sempre uma mensagem do contato ou um conteúdo a ser tratado. Nesse caso aqui, desse exemplo do print, eu tenho aqui uma mensagem de chat, ou seja, quando a pessoa envia uma mensagem dentro do chat, essa mensagem vai ser encaminhada para o meu agente de IA. Esse é o meu input, é o que inicia ali o meu agente de IA, que faz ele começar a trabalhar. Então, nesse caso, é bem semelhante ao que a gente já tem, né? Que é você enviar uma mensagem, mas poderia ser, por exemplo, quando você recebe um novo currículo. Aqui no canal, a gente tem um curso gratuito de N8N, onde a gente até constrói ali um agente analista de currículos. O link vai estar aqui em cima, tá? Nos cards, não sei se é desse lado ou desse lado aqui. Enfim, em um desses dois lados vai aparecer esse vídeo, tá bom? Mas lá a gente coloca para sempre que chegar um novo currículo lá no Google Drive, ele inicia o nosso agente de IA. Ou seja, agora não é mais uma mensagem, é chegar um novo currículo, tá bom? Então, ou seja, como eu coloquei aqui, pode ser tanto a mensagem do contato que ele enviou, então você tem ali no WhatsApp, tem no Instagram, tem um chat como aqui, é uma mensagem que alguém te envia e o seu agente responde essa mensagem,
Ou pode ser também um conteúdo a ser tratado, que pode ser, por exemplo, um incidente em um servidor, pode ser, por exemplo, um e-mail, pode ser, por exemplo, um currículo, como eu disse, pode ser, por exemplo, uma nova compra feita lá no seu site. Enfim, podem ser várias coisas, vários conteúdos diferentes a serem tratados, tá bom? Eu fiz questão de reforçar que pode ser tanto a mensagem do contato, quanto qualquer outro tipo de conteúdo, inclusive imagens e áudios, ok? Depois, a gente tem o nosso prompt, que o prompt nada mais é que as instruções e os comandos que a gente coloca aqui dentro do nosso agente. Que a gente fala, ó, você vai receber isso daqui e de acordo com isso você deve tomar essas ações. Você coloca como que ele deve responder, coloca exemplos, coloca qual que é a identidade dele, o que ele deve fazer, qual que é o objetivo final, tá bom? Então tudo isso você coloca aqui no AI Agent, tá? Nesse caso é o agente de IA do N2N. O seu prompt, as instruções, os comandos, você coloca aqui dentro, tá? A gente tem algumas variações de prompt, como eu coloquei aqui embaixo, ó, que a gente tem o AI, o System e o User. Já já a gente vê isso daqui, tá? Já já a gente entende melhor essa parte aqui, porque depois a gente vai entender contexto e memória, então vai ficar mais fácil de você entender o que é cada um deles. Em seguida, a gente vai ter o modelo, que é o modelo de AI utilizado. Então lembra que a gente falou que são os modelos, LLM, SLM? Então, é isso daqui, ó. Dentro do N2N, ele vem aqui dentro, tá bom? Então você define aqui o seu modelo. Você conecta esse bloquinho aqui, que vai definir qual que é o seu modelo. Que pode ser o GPT, o Gemini, enfim, o modelo que você quiser, tá bom? Mas é um modelo, vai ser basicamente o cérebro do seu agente de IA. É ele que vai entender ali o que foi enviado, qual que foi o input, qual que foi o seu prompt ali, e depois vai trabalhar isso internamente para resolver aquele problema ou chegar até o destino final, seja executando ferramentas ou o que for, tá bom? Depois, a gente tem o contexto e memória, ou seja, a gente tem o histórico de mensagens e demais informações para o seu agente. Então aqui, pessoal, a gente por padrão no N8N vai ter essa memória aqui, ó. Esse bloquinho que você puxa aqui e conecta que vai ser a memória do seu agente. Isso daqui por padrão, a gente utiliza muito em agentes de IA no WhatsApp. Ou seja, que ele precisa lembrar das últimas mensagens, tá bom? Então a pessoa mandou uma mensagem, é salvo aqui na memória. Ele respondeu essa mensagem, também é salvo na memória. Normalmente, isso daqui é realmente somente a memória do seu agente, tá? Ou seja, ele vai lembrar exatamente como a memória onde fatos sequenciais aconteceram. Normalmente, naquela estrutura de conversa. Então, a mensagem do usuário, a mensagem que ele respondeu. A mensagem do usuário, a mensagem que ele respondeu. Tá? E qual que é a questão aqui? Ele vai se lembrar, por exemplo, o usuário enviou essa mensagem, eu enviei essa mensagem. E somente isso. Ele não tem uma informação mais abrangente. E por isso que eu coloquei aqui contexto e memória. Porque essa parte é muito importante. Se é um agente já no WhatsApp, é muito importante que ele tenha memória. Se é, por exemplo, um analista de currículos, ele já não precisa de memórias, ok? Porém, ele precisa de contexto. Seja esse agente já no WhatsApp ou seja um analista de currículos. O contexto é basicamente o quê? Vai vir aqui dentro do prompt também, tá? Porém, o contexto ele pode ser dinâmico. Então, vamos supor, lá naquele vídeo que eu comentei aqui que a gente tem um curso gratuito de N2N no canal, o link tá aqui em cima nos cards aqui, a gente constrói uma aplicação onde um modelo de inteligência artificial primeiro entende qual que é aquela vaga que a pessoa quer se aplicar e, de acordo com aquela vaga, ele vai recuperar quais são as necessidades daquela vaga. Então, por exemplo, concorda comigo que, por exemplo, o cargo de um programador vai ter exigências diferentes de um cargo de uma pessoa que vai cuidar de redes sociais. Vai ter ali características diferentes que são esperadas, vai ter exigências diferentes e tudo isso, entende? Então, é aqui que entra o contexto. É você conseguir recuperar essas informações de modo dinâmico para cada caso. Lá no nosso vídeo, no nosso curso gratuito, a gente faz isso. A gente descobre a vaga que a pessoa quer se aplicar dentro do currículo e, com isso, a gente busca informações personalizadas de acordo com aquela vaga dentro do nosso banco de dados. A gente tem uma planilha ali e tudo mais. Então, por exemplo, eu quero ser um social media, que é aquela pessoa que gerencia redes sociais. Então, lá dentro tem o que é esperado. Criatividade, proatividade, conhecimento sobre conteúdos da geração Z e tudo mais, entende? Então, tudo isso a gente consegue recuperar de modo dinâmico no contexto, tá? E por que eu fiz questão de colocar aqui o contexto / memória? Porque aqui, nesse círculozinho, nesse nodezinho aqui, a gente tem a parte de memória. Ou seja, literalmente ali, mensagens foram trocadas. Já essa parte de contexto, você pode tanto colocar ela fixa no seu prompt, tá? Quanto você também pode colocar ela de modo dinâmico no seu fluxo. Então, por exemplo, você pode recuperar aqui de uma planilha, de um banco de dados, de algum lugar assim, informações adicionais para enriquecer o contexto do seu agente, tá? Isso aqui é essencial, isso aqui torna o seu agente muito mais preciso e muito mais confiável, tá bom? Então aqui, como eu disse, o histórico de mensagens, principalmente em casos de chat, então onde tem uma pessoa interagindo diretamente com o agente, e as demais informações, que pode ser tanto nesse contexto de chat mesmo, quanto também, principalmente, no caso de outras aplicações, como análise de dados, análise de currículos, etc. Ok? E por último, a gente vai ter aqui a parte de ferramentas, que é essa parte aqui.
Ó, vou arrastar para cá essa partezinha aqui, tá bom? No caso, o que acontece? O modelo, a gente pode definir somente um modelo, tá? Ou seja, só vai ter um modelo principal para o nosso agente. Dentro do N2N, a gente até pode colocar, por exemplo, um outro modelo para caso dê algum erro nesse, tá? Mas o modelo principal que vai ser utilizado é somente um. A memória, a mesma coisa. A gente define somente uma memória. Agora, no caso da ferramenta, percebe que aqui eu tenho esse círculozinho, porém eu também tenho esse coisinha de mais aqui, ó. Deixa eu circular ele. Deixa eu só circular melhor, né? Que aí vai dar para você ver o mais. Enfim, esse maisinho aqui. O que acontece? Esse mais é para você adicionar mais ferramentas. O seu agente, ele pode ter quantas ferramentas você quiser. Tá? 5, 10, 15, 20. Só que cuidado. Quanto mais ferramentas ele tiver, mais coisas ali ele vai ter que interpretar. Mais informações para ele raciocinar, interpretar e considerar. E na maioria dos casos, quando você tem muitas ferramentas, acaba que ele não faz nada direito. Tá? Ele não executa nenhuma ferramenta realmente com maestria. Então você pode ter quantas ferramentas você quiser, mas saiba que quanto mais você tiver, mais complicado fica para o seu agente, ok? Eu consideraria aqui um limite de até 8 ferramentas, tá? Já é bastante ferramentas, mas eu consideraria no máximo 8. O ideal ali é tipo assim, cara, 5 é o número perfeito, mas até 8 dá para aguentar, dependendo ali do caso, dependendo do que for, tá bom? Então aqui a gente tem as ferramentas, que é o poder de executar ações do nosso agente. Então, como eu disse, ele pode enviar um e-mail, pode enviar uma imagem por WhatsApp, pode enviar uma mensagem para outra pessoa, pode atualizar um banco de dados, pode fazer agendamentos, pode atualizar um CRM, enfim, ele pode fazer uma infinidade de coisas, ele pode se conectar com qualquer ferramenta que tenha API, ou seja, que tenha ali um meio de integração com ela, que você possa se comunicar com essas ferramentas, tá bom? Então essa aqui é a parte de ferramentas do nosso agente, é o poder dele de executar ações no mundo real, ou seja, agora ele para de gerar somente texto e ele começa realmente a interagir. Porque, por padrão, os modelos de IA, a única coisa que eles podem fazer é gerar texto. Mas quando você coloca uma ferramenta, ele consegue executar ações, ok? E aqui, pessoal, eu vou trazer aqui, é uma parte bem nerdzinha, não é algo tão relevante, mas eu vou trazer aqui de qualquer forma, ok? O que acontece? Aqui, a gente está vendo o nosso agente. Então, a gente tem aqui o nosso modelo, memória e as ferramentas dele. Quer dizer que ele magicamente define aqui que vai ser executada essa ferramenta? Não. Como que acontece isso daqui? Primeiro, o seu agente recebe a mensagem, tá? Então ele recebe a mensagem e analisa ela. E segundo, o que acontece aqui dentro? O seu agente vai interpretar. Beleza, eu preciso fazer uma ação? Se ele entender que ele precisa executar uma ação, ele vai executar essa ação. Como que é esse modo de executar ação? Então vamos colocar aqui, ó, executa ação, ok? Só pra gente preenchendo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai retornar um texto, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, output, ou seja, saída do agente vai ser assim. Ele vai ter que, por exemplo, saída, tá? Que nesse caso pode ser, por exemplo, action, ou seja, define que ele vai executar uma ação, tá bom? E depois aqui vai ter action, vai ter o nome da ferramenta. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, aqui a gente tem send a message em e-mail. A gente teria aqui send a message, tananã, tá bom? Lógico, pessoal, eu abstraí aqui um pouco, tá bom? De uma forma bem mais detalhada, em JSON e tudo mais. Porém, para você entender, é dessa maneira aqui. Você tem um output com a saída, ou seja, o que ele deve fazer, que pode ser, por exemplo, um text, ou seja, retornar um texto, ou pode ser uma action, retornar uma ação. E depois ele define qual ação que ele quer executar, que é a send a message, tá bom? Ele retorna esse texto aqui e internamente, lá dentro do N2N, ele faz um comparativo. Então, a saída é igual a action? Beleza, é igual a action. Então a gente tem que executar uma ação. Qual action que ele pediu? Send a message. Então, se send a message, eu vou executar essa ação. Tá? É como se fosse um fluxo ali dentro acontecendo, só que é abstraído. Tá? Então, aqui é realmente um fluxo comparando qual que foi a saída do agente, o que ele pediu para fazer e qual foram os dados que ele enviou. Ele quer executar uma ação, ele viu esses dados aqui. Então, a gente executa essa ferramenta enviando esses dados, tá bom? É assim que acontece lá dentro. Não é algo mágico, não é algo que ele define assim, vou executar o e-mail. Não, ele realmente roda lá dentro internamente, tá bom? Entende se ele precisa executar uma ação. Precisa executar uma ação? Ele vem e retorna isso daqui. Uma saída com action e depois o action informando qual ação que vai ser. Lembra que eu falei que ele só retorna texto? Então, é assim que a gente entende quando o agente de IA quer executar uma ação. Ele retorna um texto pra gente informando que ele quer executar essa ação, tá bom? E aí depois, internamente, o que acontece aqui dentro? Aqui, ó, vou pegar o nosso lapisinho. Ele fez aqui essa ação, executou o e-mail, a gente retorna para ele qual que foi o resultado dessa ação. Então, se deu certo, se retornou mais alguma informação. E depois, esse modelo aqui ele vai rodar novamente. Então, percebe que ele rodou uma vez aqui, né? Então, ele recebeu a mensagem, analisou ela, ele roda outra vez, recebendo essa mensagem, executando todo o prompt dele e também recebendo toda a ação aqui. Então, todo o resultado dessa ação que foi retornado para o nosso agente, tá? Então, nesse caso, a gente teria aqui duas... Deixa eu fazer aqui o número 2, ó.
É um número 2 bem feio, mas releve isso por enquanto. Ele executou 2 vezes esse node aqui. Então, ou seja, ele recebeu a primeira chamada aqui, onde ele analisou e definiu que seria executada uma ação, e depois ele recebe outra chamada para gerar a resposta que vai ser dada para o usuário, tá bom? Então é assim que os agentes de IA funcionam. Eles recebem aqui, ó, vou desenhar por completo esse fluxo aqui agora dentro do end-to-end, tá? Deixa eu só tirar isso daqui para a gente entender melhor. Ele recebe aqui o input, que como eu disse, pode ser uma mensagem ou conteúdo a ser tratado. Aqui dentro do nosso agente, ele recupera as memórias dele, tá? Então recupera todo o contexto, todas as informações ali dele vai ser recuperadas aqui, tá bom? Depois a gente pega essas memórias aqui e o prompt do seu agente e faz uma chamada lá para o nosso modelo. A gente faz uma pergunta para ele, uma requisição para esse modelo retornar uma resposta para a gente. Esse modelo, ele vai analisar, que ele vai pensar, putz, beleza, eu tenho essas instruções aqui, eu tenho esse contexto aqui, eu também tenho essas ferramentas. De acordo com isso, dentro desse contexto, eu preciso executar alguma ferramenta? Se for preciso, ele retorna um texto informando isso. Então, aqui dentro do end-to-end, ele vai fazer todo esse tratamento e vai executar essa ferramenta, tá? Então, ele executou aqui. Depois, o retorno dessa ferramenta, ou seja, se deu tudo certo, se tem alguma informação adicional, vai ser retornado para o nosso agente. Então, retorna para cá. E aqui agora, a gente faz uma outra requisição, onde a gente vai receber aqui, primeiro, o e-mail, tá? Então, o retorno do e-mail, o contexto aqui das memórias e também a mensagem do usuário e as instruções, tá? Ou seja, a gente recebeu agora 4 inputs. Antes, a gente tinha somente a mensagem do usuário, o prompt dele e o contexto. Agora, a gente também tem o retorno da ferramenta que foi executada, tá bom? E por último, ele analisa novamente, porque ele pode fazer isso. Se ele enxergar que ele precisa executar novamente outra ferramenta, ele pode executar outra ferramenta ou até mesmo a mesma ferramenta. Então, ele pode fazer isso. Se ele não precisar, beleza, ele vem aqui e continua gerando a mensagem para o nosso usuário, a resposta final para ele, ok? Então, esse é o modo que o agente de IA funciona. Isso aqui é importante você entender, porque muita gente acha que quando roda aqui o seu agente de IA, você só vai ter o custo do input e do prompt, tá? Mas não é bem assim, pessoal. Tudo aqui dentro retorna texto. Então, tudo isso daqui viram tokens, que são os pedaços de palavras que a IA entende. E cada token é um custo a mais que a gente vai ter na nossa automação, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês essa plataforma aqui, ó. É a plataforma da OpenAI, tá bom? De Tokenizer, onde eles transformam textos em tokens, que são os pedaços de palavras que a IA entende, que são esses números aqui, ó, tá bom? São esses números que a IA entende. Nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui um oi, bom dia, e eu tenho 3 tokens, o oi, o bom e o dia, tá bom? Lógico que tem ali, oi, espaço bom, espaço dia, ok? E aí o que acontece, pessoal? Aqui dentro, tudo isso é retornado para o nosso agente como tokens. Tudo isso ele consome. Então, por exemplo, deixa eu só tirar esses desenhos aqui para ficar melhor da gente visualizar. Ó, aqui dentro, quando o nosso agente recebe essa mensagem, ele carrega o input, o prompt e a memória, correto? Tudo isso daqui é transformado em tokens, ou seja, transforma em tokens e é um custo que a gente vai ter ali para executar o nosso modelo. Depois, ele falou que precisa executar uma ação. Beleza, ele vem aqui e executa essa ação. Novamente, pessoal, vai ser enviado para ele, primeiro, todo o prompt dele, todo o input do usuário, toda a memória ali que você definiu e também o retorno dessa ferramenta. E vai ser transformado em tokens. Então, não é que assim, você colocou aqui um agente, ele vai executar e o único custo de tokens que você vai ter é na primeira execução. Negativo. A cada chamada de ferramenta que ele fizer, você vai ter totalmente aquele custo, tá? Então, você vai ter novamente aquele custo para o seu agente consumir, tá? Então, tenha esse conhecimento, tenha isso em mente, porque muita gente acha que é só vir aqui, colocar o agente, colocar várias ferramentas e pronto. Mas não é bem assim, pessoal. Sempre que você coloca um agente, coloca várias ferramentas, cada execução de ferramenta vai custar totalmente o seu input, o seu prompt e a sua memória novamente. Então, tudo isso aqui que você tem de texto escrito é transformado em tokens e vira ali um custo financeiro para o seu cliente no final ou para você mesmo, tá? Então, por isso que é muito interessante você otimize tanto o seu prompt, quanto aqui as suas memórias, quanto também as suas ferramentas. Então, você faça ela retornar somente as informações necessárias, porque senão também são mais informações que vão ser consumidas pelo seu modelo, tá? Então, tem esse conhecimento de que sempre que o seu agente executa uma ação, ele vai rodar novamente uma requisição para o modelo e sempre que ele roda uma requisição para o modelo, ele está consumindo tokens, ok? E tokens basicamente são dinheiro saindo do seu bolso, do seu cliente, enfim, qualquer um dos dois, tá bom? E só reforçando, não é que seja algo negativo, mas você precisa ter essa noção de que sempre que roda aqui uma ferramenta, vai também consumir mais tokens, tá? Não é só, por exemplo, ele vem aqui, o modelo fala para rodar a ferramenta, gera a resposta e rodou somente uma vez e é isso. Não, ele roda várias vezes e consome novamente os tokens, ok? Beleza, aqui agora a gente já entendeu isso. Para a gente finalizar, eu quero trazer esse prompt aqui para a gente entender, tá bom? O que são esses prompts aqui que eu tenho? Na nossa memória, a gente vai ter alguns parâmetros ali que vão fazer o nosso agente entender quem que enviou cada mensagem.
Porque, por exemplo, vamos supor que o WhatsApp ele fosse dessa maneira aqui, ó. Você tivesse só uns traços aqui, finge que cada traço aqui é uma mensagem, tá? Você só tivesse isso daqui. Me diz aqui, quem que enviou cada mensagem? Fui eu ou foi você? Você não sabe, né? Você não tem como ter esse discernimento. Agora não, o WhatsApp ele tem uma estrutura que permite você reconhecer quando a outra pessoa enviou uma mensagem, então vamos supor nesse caso, eu enviei uma mensagem para você, tá bom? E quando você me enviou uma mensagem com um verdinho aqui. Então aparece verdinho, foi você, esse outro verdinho foi você, essa outra aqui foi eu. Então essas duas aqui são mensagens que eu enviei e essas duas foram mensagens que você enviou. Como é que o nosso agente faz para entender qual mensagem foi ele que enviou, qual mensagem foi o nosso sistema, ou seja, instruções dadas por nós, e qual mensagem foi o usuário que enviou? Com base nessas categorizações aqui, ó. AI, System e User, tá bom? O que significa cada uma delas? AI são as respostas anteriores do agente. Então são mensagens que ele enviou. O System vai ser instruções dadas por você, que a gente vai ter tanto no prompt aqui do agente, quanto a gente também pode ter na memória. Então, de acordo com alguma ação que ele executou ou alguma coisa que foi executado, você pode inserir novas informações para serem carregadas na memória como System, ok? E por último, a gente tem aqui o User, que são as mensagens do usuário ou os conteúdos anteriores. O que acontece nesse caso? Lá na nossa memória, aqui a gente está utilizando um banco de dados, tá bom? Elas são salvas dessa maneira. Então a gente vai ter aqui role, ok? Pode ser, por exemplo, AI, vai ser um oi, tudo bem? Aí depois a gente vai ter role novamente, que pode ser um user, e vai ser deixa eu ver, oi, tudo e você. E depois a gente pode ter outras mensagens. Então, por exemplo, posso ter aqui uma do system, que vai ser, deixa eu só corrigir aqui, que no caso vai ser role, né? Role, pra quem não sabe, é cargo em inglês. Então vai ser aqui system. A mensagem vai ser, pergunte ao usuário se ele gosta de carros, por exemplo. Se ele gosta de carros. Aí vem aqui a AI, e quando ela for responder essa mensagem, ela vem aqui e vai responder de acordo com, primeiro, essa instrução do system e também respondendo essa mensagem do usuário. Então, a próxima mensagem seria role, AI, falar, tudo sim. Você gosta de carros? Por que ela respondeu dessa maneira? Primeiro, respondendo essa mensagem do usuário e seguindo também essas instruções aqui que a gente colocou dentro da memória dela, ok? Então, é dessa maneira aqui que funciona essa parte de memória. Por isso que ele sabe qual mensagem foi enviada por ele e qual mensagem foi enviada pelo usuário, tá bom? De acordo com esses cargos aqui. Eu fiz questão de colocar porque é algo bem interessante, porque, por exemplo, um caso que eu vi esses dias aqui, o cara fez um agente já no WhatsApp, deixa eu até trazer você mais para perto, onde ele colocou uma mensagem que sempre que a pessoa preenchia o formulário, era enviada uma mensagem de forma automática no WhatsApp dessa pessoa. Qual que era o problema? Ele não colocava essa mensagem automática que ele enviou na memória da IA. Ele simplesmente colocava ali, mandava uma mensagem para a pessoa no WhatsApp e quando ela respondia, a IA começava o atendimento. Só que o que acontece? A IA não tinha aquele contexto anterior. Ela não entendia que tinha sido enviada uma mensagem anterior e qual que era aquela mensagem. Então, quando a pessoa respondia aquela mensagem, ela achava que a pessoa já estava respondendo alguma pergunta dela. Entende? Então, ela não tinha um contexto bem trabalhado, uma memória bem trabalhada. E é por isso que você precisa entender isso daqui. Porque sempre que você vai enviar uma mensagem de forma manual, por exemplo, no N8N, você precisa salvar na memória da IA, tá? Porque assim ela vai ter um contexto maior, mais preciso, e ela vai entender exatamente, por exemplo, o que foi dito antes, o que foi dito depois, e tudo que foi trabalhado ali com o usuário, tá? E assim ela consegue entender melhor o contexto e reproduzir uma mensagem melhor, ok? Bom, sobre agente de IA, é isso daqui. Isso que são agentes de IA, são modelos de inteligência artificial que agora funcionam de modo autônomo, sem necessariamente você ir lá e interagir com ele. Um agente de IA no WhatsApp também é um agente de IA, tá? Mesmo que tenha ali uma pessoa interagindo com ele, mas nesse caso ele funciona de forma autônoma, ou seja, ele faz o atendimento de forma autônoma, sem que tenha que ter alguém ali instruindo e falando para ele fazer alguma coisa, tá bom? E lembrando que a gente tem os nossos modelos, grandes modelos de linguagem, que são modelos mais parrudos, modelos menores, são modelos mais eficientes, porém não tão bons para tarefas muito complexas, tá? Eles não aguentam mesmo, por exemplo, que essa RAM 2500 aqui. Depois, a gente tem a definição do modo de operação dos agentes de IA, que é o ciclo aqui React, ou seja, eles raciocinam e tomam ações, ok? Depois, a gente tem aqui a estrutura de um agente de IA, ou seja, é o input, ou seja, aquele conteúdo que vai ser tratado, ou a mensagem do usuário, as instruções e os comandos que você deu para ele, o modelo de IA que vai ser utilizado, qual que vai ser o contexto de memória utilizado ali. Então pode ser tanto a memória quanto o contexto à parte, onde você recupera no seu fluxo, tá bom? Tem as ferramentas que ele pode executar e depois tem aqui o resto da estrutura de memórias, ok? E aqui dentro, pessoal, uma outra coisa importante, eu quero mostrar isso aqui para vocês porque é bem legal para vocês terem essa noção acerca dos agentes de IA e também sobre a N8N. Percebe que aqui, ó, no chat model, eu tenho esse asterisco aqui vermelho. Deixa eu fazer aqui, ó, eu tenho esse asterisco. No memory, bem torto esse traço meu, no memory e no tool, ele não tem, tá? Por quê? A única coisa aqui que é obrigatória para esse agente de IA funcionar
é o modelo de IA. Ou seja, ele precisa ter um modelo de IA, senão ele não funciona. É o cérebro dele. Assim como eu e você não funcionamos sem o cérebro, o seu agente de IA também não funciona. Agora, sem memória e sem ferramenta, a gente até funciona, né? Então, aqui a memória e a ferramenta não é algo obrigatório, tá? Então, você poderia, por exemplo, remover aqui a memória e remover aqui a ferramenta, que ele ainda continuaria funcionando, tá? Por definição, só é um agente de IA se ele possuir ferramentas, tá? A definição correta mesmo e tudo mais, ele só é um agente de IA se ele possuir ferramentas. Se ele não possuir ferramenta, ele não será um agente de IA, tá bom? Por definição, o correto mesmo seria isso. Mas o pessoal tá nem aí pra isso, o pessoal chama tudo de agente de IA. Desde um assistente, desde o que for, chamam de agentes de IA, tá bom? Ó, então é isso, tá? Eu espero que você tenha entendido o que são agentes de IA, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu tentei trazer aqui um conteúdo um pouco mais denso, nas bases, no funcionamento, porque eu acho muito legal você entender o funcionamento de um agente de IA, entender como tudo é executado aqui dentro, porque, cara, isso te dá muita base, muitos fundamentos essenciais para que você consiga entender o que acontece ali e, com base nisso, definir estratégias melhores para criar os seus agentes de IA, tá bom? Então, cara, é algo realmente muito essencial, é uma explicação aqui que eu não vejo todo mundo trazendo. Geralmente o pessoal só explica que agentes de IA são agentes que conseguem executar ferramentas, que têm memória e tudo mais, mas eu gosto desse contexto aqui maior, essa informação aqui bem completa mesmo, sobre como eles funcionam por debaixo dos panos, como é a memória, o contexto deles ali, porque isso aqui é bem legal para você conseguir trabalhar de forma profissional com os seus agentes de IA, tá bom? E agora, se você quer aprender a criar o seu primeiro agente de IA, ainda hoje, eu tenho um convite para te fazer. No desafio Meu Primeiro Agente, é um desafio totalmente completo, onde eu te dou toda a base de inteligência artificial, explico onde começou, como funciona, te explico também o que são automações e a gente constrói um agente de IA do completo zero em 3 horas. Um agente de IA no WhatsApp, que entende áudio, texto, imagem, que consegue responder, fazer agendamentos e reagendamentos de forma totalmente completa, bem robusta e bem construída, tá bom? É um desafio muito, muito acessível, porque eu realmente quero que você dê o seu start hoje em inteligência artificial e construa hoje o seu primeiro agente de IA, tá bom? Lá eu te ensino em 3 horas como que você pode construir o seu primeiro agente de IA no N8N, tá bom? Então, se você tiver interesse, o link tá aqui embaixo na descrição, dá uma olhada lá, vê toda a ementa, tudo que a gente mostra lá no desafio, tá realmente bem completo, ok? E, cara, se você tiver alguma dúvida sobre o que são agentes de IA, sobre o conteúdo aqui, deixa aqui embaixo no comentário, não se esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal para você não perder mais conteúdos como esse, tá bom? Então é isso, muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo.